pessoas, eu sou a Aninha, sejam muito bem-vindos ao Historiando a Moda. E por este clima festivo, você já deve imaginar que hoje é o vídeo de favoritos do ano, os meus livros de moda favoritos de 2022, os livros que eu mais gostei de ler, que foram importantes, relevantes e significativos por motivos diferentes e que eu gosto de trazer aqui para vocês no final de todos os anos como indicações bibliográficas de livros que vocês podem ler, trazer para o seu repertório de história da moda e que vão enriquecer muito seu conhecimento sobre o tema. Favoritei ano passado e vou favoritar de novo esse ano. História Mundial da Roupa, da Patricia Riff. E por que eu vou favoritar de novo esse livro? A moda tem um viés muito eurocentrado de ser abordado no Ocidente e a gente desmerece, despreza e, na maior parte das vezes, desconhece a importância e relevância do vestuário e da moda ao redor do globo. Esse livro aqui me ajuda não só a descrever, exemplificar e mostrar como é a roupa, o vestuário e a moda ao redor dos 5 continentes, como também ajuda a trabalhar e lidar com questões pertinentes e importantes da moda, como criação autoral, como esvaziamento cultural, como a gente utiliza muitas vezes indevidamente referências culturais de outros povos, esvaziando os significados dessas referências para criar personagens, para desenvolver coleções. Ajuda também a gente a ampliar o nosso repertório e de fato construir um conhecimento amplo, significativo e importante sobre a história da moda. Então a gente não vai restringir o nosso conhecimento à história da moda e do vestuário no Ocidente, história da moda e do vestuário na Europa. Um do livro que eu vou favoritar aqui para vocês é o História Social da Moda, da Daniela Kalanka, que é um livro que vocês já devem ter visto assim um monte de gente indicar, ele está na 2ª edição, que é um livro que vai abordar a história da moda por esse viés social ou sociológico. O que acontece? Esse livro aqui não é um livro que vai falar sobre a moda, sobre um aspecto social. Ele vai falar da história social, vai falar sobre questões social, político, econômicas, vai explicar a história de períodos, épocas, civilizações e sociedades e vai mostrar como isso se reverberava na moda, como a moda absorveu isso, como a moda representou ou simbolizou isso. Então, por vezes, vocês verão parágrafos ou até quase capítulos que não vão falar especificamente sobre a moda, não vão descrever minuciosa e detalhadamente um vestuário. Como a moda existiu dentro desse contexto, dentro dessa sociedade, dentro dessa cultura ou desse acontecimento. Então, ele vai te ajudar a entender a história da moda sobre uma nova ótica. O primeiro livro é a História da Moda, Moda na História, que tem 3 organizadores, Camila Borges da Silva, Joana Monteleone e Paulo de Bon, que vão ter vários artigos escritos por pesquisadores, professores, estudiosos e teóricos de moda muito importantes. A gente vai encontrar aqui alguns autores que publicaram livros importantes sobre história da moda, como a Maria Cristina Volpe, a Juliana Schmidt, o próprio Paulo de Bon, o Janete Tavares Salomão e, enfim, outros autores que têm livros muito conhecidos na área de moda e eles vão publicar artigos que falam ou sobre as suas pesquisas ou uma parte de outras pesquisas que fazem. E este livro é dividido em 3 blocos específicos. A moda no 800, que seria a moda no século XIX, vai falar sobre questões contemporâneas da moda e conceitos, ou seja, você tem 3 blocos diferentes, o que te permite não precisar ler o livro todo de uma vez. Você pode ler os blocos que te interessam mais, você pode ler os artigos que mais lhe apetecem, você pode ler o artigo que é mais importante e relevante para aquela pesquisa naquele momento. Então, ele vai abordar questões diferentes de uma maneira um pouco mais resumida, porque são artigos acadêmicos mais aprofundados, porque os artigos são sempre muito bem pesquisados, por vezes eles são recortes da pesquisa e do trabalho desses pesquisadores super importantes. Então, você vai conseguir utilizar também como referência para ampliar a sua pesquisa. É uma escrita muito agradável, relativamente fácil de ser lida quando a gente compara com outros artigos acadêmicos que são mais complexos. O livro é uma referência que vocês não vão entender e eu vou explicar por que eu vou dar. É a Enciclopédia da Moda da Georgina O'Hara. Essa edição da minha aqui é capa dura, mas é bem antiga.
A Companhia das Letras ainda publica esse livro, é fácil de encontrar. Por que eu tô usando como referência? Eu usei muitas vezes essa enciclopédia, principalmente para as aulas durante esse ano. Por quê? Há alguns termos, alguns personagens, alguns itens de moda que são um pouco mais complexa e difícil compreensão. Para eu explicar, por exemplo, como surgiu aquele determinado item, quem é aquela pessoa, o que aquele termo significa em profundidade, às vezes a compreensão para os estudantes, para os alunos é um pouco mais difícil. E essa definição enciclopédica facilita esse trajeto, faz compreender esse termo, entender o que é aquele objeto, adereço, item de moda com um pouco mais de facilidade. E a partir dessa definição mais simplificada e mais curta, eu consigo explicar às vezes um conceito que é extremamente complexo. As enciclopédias específicas que falam sobre algum assunto, elas são sempre muito importantes para quem é professor, porque a gente consegue usar um outro recurso didático para falar sobre aquele tema. E uma das minhas últimas indicações vão ser estas revistas aqui, que são as revistas Fashion Theory, que era uma revista publicada no começo dos anos 2000. E por que eu gosto tanto? Ela tem artigos especificamente sobre a área de moda e tem artigos de alguns dos os maiores especialistas da área do mundo, como por exemplo a Valérie Steele, que é uma das maiores historiadoras da moda do mundo, que fala e versa sobre assuntos que não comumente são retratados ou abordados tanto nos livros, na bibliografia publicada, nas pesquisas feitas aqui no Brasil. E eles trazem também ótimas referências de pesquisa, porque no final dos artigos você tem as referências aqui embaixo, então você consegue pesquisar essas referências. E essa forma como esses artigos são escritos, eles são muito bem escritos, muito bem pesquisados, e essas revistas aqui são ótimas para quem trabalha com pesquisa de moda. Vocês não vão achar novo, vocês vão ter que procurar em sebo, porque... E o último livro que eu vou indicar para vocês foi um dos meus favoritos desse ano, eu amei esse livro, que é o Mortes Vitorianas, Corpo, Luto e Vestuário, da Juliana Schmidt. Eu li esse livro em janeiro desse ano, foi o primeiro livro de moda que eu li esse ano. E este livro fala especificamente sobre o luto no período vitoriano, o simbolismo e como a moda materializava muito desses conceitos. Então, é claro, a autora vai versar muito profundamente sobre história da moda na era vitoriana, como isso foi importante, relevante, significativo e como influenciou determinados comportamentos que a gente tem até hoje, que a gente reproduz. Ela vai falar muito sobre o simbolismo, a importância que o luto tinha, o corpo enlutado, o comportamento, inclusive, dos familiares próximos, que era esperado que eles tivessem com relação à morte de determinado parente nesse período. E é um livro que fala sobre a era vitoriana de uma perspectiva muito especial, muito bem trabalhada. Schmidt é uma grande historiadora do vestuário e da moda. Eu gostei muito do trabalho dela, então recomendo muito, muito, muito esse livro para vocês. Acho que esses foram os meus livros de moda favoritos de 2022. Espero que vocês tenham gostado da listinha. Me contem se vocês já leram alguns desses livros, se costumam utilizar alguma dessas referências, se ficaram curiosos para ler algum deles ou para utilizá-los no seu trabalho, na pesquisa ou para entender mais sobre moda. Lembrando que esse tipo de vídeo de favoritos também tem como intuito indicar livros, boas referências bibliográficas para você que quer estudar, pesquisar e entender muito mais profundamente sobre moda. Se ficaram com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Beijinho e tchau, tchau!